Só Jesus na causa. Hebreus 12, vamos lá? Hebreus capítulo 12. A partir do verso 4, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4, a palavra de Deus diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo lhes parecia. Deus, todavia, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Antes, entretanto, seja curado. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, dá-nos graça de pensarmos nas coisas que vêm de Ti. Ajuda-nos, edifica-nos com a Tua instrução, que ela cale fundo em nossos corações, e o Teu Espírito, dia após dia, nos auxilie através da iluminação do que aprendemos, a andarmos, corrigirmos, reajustarmos a nossa rota, para que o nosso coração esteja em conformidade com o Teu. Para isso, ó Deus, nos ajuda nessa noite, a nossa oração em clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Uma família de fé tem. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Na verdade, não é difícil enxergar que o texto está falando em torno de família. Se você pegar a palavra filhos, ele vai aparecer mais de 6 vezes. Se você for colocar os cognatos, mais de 10 vezes. O assunto aqui é no ambiente da casa, um assunto primário. Para isso, eu inicio me lembrando de um livro, é bem curioso, o nome do livro de Bárbara Soalheiro, Como Fazíamos Sem. E nesse livro ele relata com uma historiografia que nós aprendemos, existem pelo menos uma outra, né, que agora está chegando no Brasil, mas levando em consideração essa historiografia que a gente aprendeu, ele fala como é que a gente vivia sem, por exemplo, água limpa, fósforos, vaso sanitário, óculos, anestesia, banho, papel higiênico, cemitério, divórcio e tantas outras coisas. Eu recomendo, vale a pena você dar uma olhada nesse texto. Não é exatamente como nós temos nos dias de hoje, já que as coisas, alguns até dizem que por conta de comum que são, nós na atualidade, na sociedade atual, sofremos de normose. Tudo é normal. Todavia, então, a gente pode pensar de uma maneira contrária, sem essas coisas, já que isso dá um choque na nossa cabeça, parece que a fé é alguma coisa natural, e não é. Ela é construída, há muita coisa envolvida para que a fé seja gerada em nosso coração. Então, minha proposta é isso. Amém, Calil. Deus abençoe. Não quero falar que é o Calil, não. A nossa proposta, então, é pensarmos sobre
o que é que uma família, já que o ambiente aqui é familiar, uma família de fé em particular, o que é que tem numa casa de fé? O que é que tem, possui uma família de fé? Para que a gente não sofra daquilo que muitas pessoas sofrem no nosso dia de normose, onde tudo é normal. Não é normal, não, vocês vão ver. A primeira coisa que, naturalmente, tem pelo menos 3 maneiras de apresentar o texto, estou me utilizando de uma delas na minha cabeça aqui, tá bom? Então, a primeira delas que existe claramente numa família de fé é luta. Diz o verso 4, ora na vossa luta contra o pecado. Ele diz, nós ainda não resistimos até o sangue. Na verdade, nós não lutamos como Jesus, como ele apresenta nos versículos anteriores, onde, para constar, considerai aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que a gente não se fatigue desmaiando em nossa alma. Ou Jesus Cristo, em troca da alegria que estava proposta, não fazendo caso da rejeição, está assentado à trona de Deus. Então, diferentemente de Jesus Cristo, que em nome daquilo que ele falava, ele sofreu, ele morreu, na verdade, ele derramou sangue em nosso lugar, ele é o verdadeiro mártir, onde isso tem efeito sobre a vida daqueles a quem ele representava. Nós não sofremos nada disso, os autores primeiros dos Hebreus também não sofreram absolutamente nada disso. É verdade que eles haviam sofrido perseguições, castigo físicos, torturas, mas ainda não haviam sido perseguidos nesse extremo, o extremo de serem mártires por causa de seu testemunho. Na verdade, eles sofreram por várias coisas, os versos anteriores dizem isso, do capítulo 10, mas não sofreram por isso, a ponto de derramarem seu sangue. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eles foram e todos serão, mas não na semelhança de que Jesus Cristo foi. Ele derramou esse sangue, na expressão do termo luta, existe um peso maior, uma ênfase maior, demonstrando que a luta aqui é literalmente ato contínuo. Não é uma luta que a gente travou, resolveu e a batalha está, no nosso contexto, resolvida. Há esforços que precisam continuar, e não só continuar, a palavra também luta traz a ideia de um esforço extenuante. Curioso isso. Todos aqueles, então, que querem viver piedosamente em Cristo Jesus devem lutar com este esforço contínuo e extenuante. Talvez se diga, mas isso não exatamente acontece comigo. Talvez o foco porque a gente perde a objetividade. Assim corro também eu, diz Paulo, não sem meta, mas luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo. Reduzo a minha vida à escravidão, para que eu, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, a pergunta que a gente tem que fazer para que este esforço contínuo e extenuante apareça na nossa vida de fé diante de Deus é luta contra quem? É luta, ele diz, contra o pecado. O pecado aqui, esse é um assunto sério, o pecado aqui, ele atinge pelo menos 3 áreas, mas a principal dela é que o pecado não são contra as pessoas ou as instituições, embora eles apareçam lá. O pecado afeta tudo e a todos e ele é pessoal. O pecado é individual. O pecado é meu. Por isso Paulo, que é o grande apóstolo, diz, esmurro o meu corpo. Não como desferindo golpe no ar. Eu luto, reduzindo o meu corpo à escravidão. A luta não é primária e primeiramente contra os outros. A luta é contra mim mesmo. Até o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que escreveu praticamente a metade do Novo Testamento, diz que ele precisava lutar para ele continuar firme na fé em Jesus Cristo. Que dirá nós, que não escrevemos nada em termos de autoridade para toda a igreja. Então, o pecado ele atinge áreas como afetos. A gente vai estudar isso lá no dia 14 de maio. O que exatamente são as nossas afeições? Nós não sentimos corretamente.
as nossas volições. Nossa vontade não é uma vontade correta, nós não temos desejos corretos. As nossas sensações, nós não sentimos e percebemos o mundo corretamente. E as nossas concepções, ou segundo João Geraldo, capítulo 3, verso 4, as nossas pensações. Isso. Afeições, volições, sensações e concepções, mas na minha pensação, não nas nossas pensações. Nosso pensamento não é um pensamento correto. Então, de cara, se nós ainda não aprendemos a gravidade, a internalização que o pecado existe em cada um de nós, a ponto de alguém precisar morrer para resolver a nossa situação, morreu de maneira substituta para tirar aquilo que estava encruado e que ainda se encontra encruado em nós. O pecado não exerce domínio sobre a nossa vida, mas a presença do pecado é só no último dia. Todos nós ainda temos influência do pecado. Eu posso pregar por razões equivocadas. O pastor Marconi pode pregar e ensinar por razões equivocadas. Nós podemos gerir conversas por razões equivocadas. As nossas intenções podem ser intenções absolutamente obscuras e equivocadas. Eu me lembro de um camarada, foi um dos poucos que assumiu. Ele dizia isso um dia, tive a oportunidade, Milton. Então, uma vez dizia, tudo que tipo de droga usou na vida dele, era difícil lidar com o Milton, a ponto de a gente dividir em 4 pessoas, era um por semana para aguentar ouvir o Milton. Eu levei a Luzinete um dia. Não aguentou voltar mais, um dia. E eu vou mostrar por que isso aqui depois. Milton, eu falei, cara, se Milton fizer profissão de fé, Deus existe, porque esse cara aqui está piradaço, tem um monte de coisa, viajar, tudo torto, tudo machucado, tudo fora do lugar. E o Milton dizia, teve uma vez que ele disse para mim assim, eu preciso sair para poder ir para outro lugar, perdeu a primeira família, estava com a segunda, uma das famílias mais ricas da cidade que a gente morava em Marte. Ele falou, eu preciso ir para Saturno, porque não dá aqui, a colheita em Marte está ruim, e aí eu preciso ir para lá. Mas ele tinha um caminhão que era dado pelo irmão, era só para pegar a quantidade de determinado produto da fazenda e levar para o galpão. Era só isso que o Milton devia fazer, era coisa melzinha na chupeta, casa paga, carro pago, caminhão pago. Você imagina, sonho de consumo, hein? Casa paga, carro pago. Você fica assim, meu Deus do céu. Eu espero que um dia eu vá viver com a casa paga, o carro pago. Você vai até estranhar. Como é que é isso, né? Viver sem boleto, né? Milton era assim. E ainda com um dinheiro lá absolutamente tranquilo. Ele disse, eu preciso sair daqui porque Marte está muito quente e a plantação não dá. Eu falei, tem certeza que é para isso, Milton? Eu falei, tenho certeza. Eu falei, cara, eu falei para ele, eu acho que você está mentindo para mim. Eu acho que não é. Mas se você quer ir, vá, porque eu não tenho dinheiro para te dar. Beleza? Beleza. Ele foi, se arrebentou. Depois eu estava vindo numa dessas aulas aí que eu vou para lá e para cá. No meio do caminho ele me liga, viu? Eu estou sem dormir há quase um mês. Eu falei, então, o que você quer fazer? Eu estou indo para a sua casa. Então, venha. E ele não conseguia nem de uma cidade para outra vir direto. Ele vinha, cada cidade ele vinha ligando para mim. Liguei para um camarada, amigo meu médico, e disse assim, os médicos sempre a gente está junto nos ajudando aí, né? Falei, vai lá, você vem aqui? Eu falei, vou. Então, tranquilo. Só que ele chegou, o médico foi dar aula à noite e chegou só lá por 00:30 em casa. Esse cara chegou 6 horas da tarde, 18 horas, ele falou das 18 à 00:30. Ela estava piradaço. Quando ele terminou, o médico chegou lá 00:30 e disse, faz 20 anos que eu exerço medicina, nunca deixei de medicar alguém, mas você é tão complicado, vai para casa, pega esse remédio, tipo 10 miligramas, vai lá, compra e dorme. Eu falei, já tomei de 100 e não resolveu. Eu falei, faz isso. Para quem ficou quase um mês sem dormir, um dia mais, um dia menos, não vai fazer diferença. Oramos na nossa casa, ele foi lá, comprou o remédio, foi para casa, tomou e dormiu. Voltou mais ou menos uns 15 dias, a gente ia andando com ele, e falou, pastor, eu preciso falar com o senhor. O que foi? Eu queria pedir perdão para o senhor. Eu falei, por quê? Porque, na verdade, eu não precisava sair de Marte para Saturno. Marte não estava tão quente assim. É que eu menti para ti, que, em última instância, o que eu fiz? Eu queria usar droga. Aí eu fiz dívida. E dívida que eu tinha que trabalhar mais para poder pagar a dívida. E trabalhando mais, eu tinha que ficar acordado. E para ficar acordado, eu tinha que tomar droga para ficar acordado. Então, quem é que ia ser contra um pai de família que tem que trabalhar mais para poder sustentar a sua casa? Ninguém. Mas o que ele estava escondendo é que ele fazia dívida só para ele chegar a um determinado ponto em que a única possibilidade de ele se manter trabalhando era usando droga. Ele falou, eu fui um mentiroso. Eu falei, isso eu já sabia.
Você que está falando para você, porque isso eu já sabia. Eu só não sabia qual era a mentira. Mas eu sabia que tinha uma mentira envolvida. O pecado é assim. Ele atinge literalmente todas as áreas da nossa vida. Afeições, vontade, sensações e pensações. Mas ele também é ambiental. Amizades não são só amizades. Afetos não são só afetos, casamento não é só casamento, trabalho não é só trabalho. Então, o lugar, o ambiente, as circunstâncias onde nós vivemos. Cansamos de ver pessoas que vivem em circunstâncias absolutamente hostis. Daniel, José do Egito, o camarada que andava com Deus, Enoque, e tantos outros. Pessoas que andavam com Deus em ambientes hostis. E o pecado institucional, aqui é a minha palavra para os profissionais liberais, quando vocês vão trabalhar, os concursados, seja lá o seu trabalho aí, você vai encontrar coisas pecaminosas lá. Então, eu fui aprendendo que a baixaria, eu vi que a Luzinete trabalhava no meio de professores e tinha baixaria no meio dos professores. Eu conhecia gente de médico que trabalhava no meio dos médicos, tinha baixaria no meio dos médicos. Eu conheci advogado que tinha no meio dos advogados, tinha baixaria. Quer saber? Na verdade, o pecado está em todo lugar, velho, em toda profissão, em todas as circunstâncias. Não idealize um lugar onde o pecado não está. Só o céu. Aqui, não. Se você entende isso, que o pecado ele está absolutamente enraizado pessoalmente, que ele atinge as áreas do ambiente mais longe, mas mais perto de nós, um lugar onde frequentamos, as amizades, os relacionamentos que temos, mas ele também habita no lugar institucional, onde nós literalmente trabalhamos diretamente. Então, dá para entender que na nossa luta contra o pecado pessoal, ambiental e institucional, a gente tem que aprender a lutar mais, a levar o pecado de maneira mais séria, prestar atenção como ele está enraizado, prestar atenção como as afeições, vontades, sensações e pensações, eles atingem todos os lugares onde nós estamos. E o primeiro lugar onde nós precisamos trabalhar é o nosso próprio coração. Se nós entendemos isso, nós entendemos que numa casa de fé tem luta. Luta contra nós mesmos. Luta contra aquilo que pensamos e não deveríamos. Luta com sentimentos que temos e deveríamos ter expurgado há muito tempo. Paulo vai dizer a Anacai, no único texto que aparece com uma absoluta ênfase singular no Novo Testamento, dizendo assim, renovai-vos no espírito do vosso entendimento. Por quê? Porque tem gente que fica amargurado, vai secando cada vez mais, vai atrapalhando a convivência das pessoas, porque ainda não aprendeu a renovar os pensamentos. Porque a luta antes de ser contra os outros, a luta antes de ser contra o ambiente, a luta antes de ser contra as instituições, a luta antes de ser contra a sociedade, a luta é contra os nossos próprios pensamentos, tudo aquilo que está envolvido no nosso mundo interior. Então tem que lutar e lutar muito. Se a gente entende, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, tentando tirar de dentro aquilo que jamais deveria estar lá, entendem que vão precisar exercer um esforço contínuo e extenuante. Quem ainda não exerceu isso, eu fico me perguntando se entendeu a gravidade com que o pecado está enraizado dentro de nós. Como é que anda a sua vida? Tranquilaço, estou de férias. Falei, meu Deus do céu, não é possível, né? Segue. Luta, numa casa de fé tem luta. Quando você anda e percebe que a pessoa está lutando, você percebe, aqui tem fé. Segundo, memória. Essa é boa. Graças a Deus, ele está citando o livro de Provérbios. Agora ele cita o livro de Provérbios, capítulo 3, e depois ele cita Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 3, é o texto de Provérbios mais citado pelos escritores do Novo Testamento. Então, vocês sabem que eu gosto de Provérbios, é óbvio, está na Bíblia, né? Então, eu sugeriria que, já que ele é tão citado assim, que a gente gravasse o livro de Provérbios, capítulo 3. A gente grava tanta coisa. Então, a memória, por incrível que pareça, diz respeito ao uso correto da palavra. Ele vai buscar lá atrás aquilo que não é novo, aquilo que Deus já havia ensinado lá atrás. Mas não só se utilizando quando ele fala a respeito da disciplina, quando ele fala que a gente é açoitado, a todo filho é quem recebe, tudo isso ele está tirando do livro de Provérbios, capítulo 3, onde Deus ama quem ele corrige.
Então, não é nada novo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre correção, mas o uso correto da palavra é que me interessa. Por quê? Porque tem gente que acha que o Novo Testamento tem ideias do nada. A gente vai ver que o Novo Testamento está desenvolvendo as ideias que estão lá no Antigo Testamento. Nós deveríamos dar mais ênfase na vida espiritual nossa à verdade de Deus revelada no Antigo Testamento, ok? Então, dito isso, não só o uso correto da palavra, onde ele deveria se lembrar, por quê? Porque no verso 5, estáis esquecidos da exortação, como nós vimos hoje de manhã. Na verdade, a palavra exortação aqui, qual é a outra palavra? Cadê? Isso que eu esqueci agora. Hã? Admoestar, tem outra que foi usada hoje de manhã. Encorajamento, é a palavra que está sendo usada aqui, paracleses, né? Encorajamento. Exortação no sentido de encorajarmos uns aos outros. Na verdade, isso está lá no Antigo Testamento, obrigado, mas também no verso 5, é curioso que ele diz assim, no verso 5, estáis esquecidos desse encorajamento, de que como a filhos discorre, filho meu, não desprezes. Numa casa que tem fé, não tem desprezo. Desprezo é, o contrário do desprezo é o preso. Quer dizer, entendeu, né? De prezar. Né? Existe prezar, existe considerar, existe acatar. Numa casa que não tem fé, não existe prezar, nem considerar e nem acatar. Existe desprezo, desconsideração e desacato. Desacato em relação às verdades de Deus existentes no Antigo Testamento. Desacato em relação à verdade de Deus e ao uso correto da palavra de Deus. Desacato em relação ao respeito que eu e você deveremos ter, porque em relação à palavra de Deus nós nunca somos o sujeito, sempre somos o objeto, porque para nos aproximarmos dela, se não for a atração do Espírito de Deus, certamente faremos muito mau uso daquilo que da parte de Deus foi revelado na sua palavra. Prezar é o contrário de desprezar. Desprezar significa não levar a sério ou desconsiderar a sua seriedade. Significa que eles não enxergavam nenhum tipo de vantagem em relação aos sofrimentos vividos e experimentados. Deus estava treinando, disciplinando para ter um treinamento moral naqueles irmãos. Os crentes deveriam ver e sentir a mão de Deus em todas as suas dificuldades. Quando nós não vemos a mão de Deus nas nossas dificuldades, existe um desprezo, uma desconsideração e um desacato pela maneira de Deus governar, significa que tornar a disciplina de modo leviano é um caminho aberto para pensar com leviandade a respeito do sofrimento de Jesus Cristo. Não é à toa que uma das maiores razões para a incredulidade no mundo é a existência ou a coexistência de Deus e o sofrimento. A galera não consegue. A gente estudou um pouco hoje, mas a galera não consegue ficar lá se debatendo. Se Deus é bom, por que não tira o sofrimento? Ele não tira porque se ele é bom, ele não é todo poderoso para tirar o sofrimento, porque ele não tem condição. Se ele é todo poderoso, ele não pode ser bom, porque como é que pode ter poder e não tirar o sofrimento do ser humano? Não dá, velho, a galera fica pilhada. Na verdade, nem leviandade, nem banalidade, mas seriedade. Nem leviandade, nem banalidade, mas seriedade. Então, a primeira coisa sobre memória é sobre o uso correto da palavra, memória sobre o que Deus escreveu no Antigo Testamento, prezando, considerando e acatando, mas memória no sentido de animar, diz aí no verso 5, nem desmais, não menospreze, não leve com desacato, com desconsideração as ações de Deus, mais ou menos dizendo assim, se eu estivesse no lugar de Deus eu faria diferente, seria mais ou menos isso, né? Então, cuidado com isso. E nem desmais quando por ele és reprovado pelo próprio Deus. Não é para desmaiar, não é para desanimar, não é para perder a esperança, não é para parar no meio do caminho. Aliás, essa é a diferença básica entre Deus e Satanás. Satanás não vê a hora da gente poder parar e ficar onde nós estamos, mas Deus coloca os obstáculos para que através dele sejamos aperfeiçoados e, pelo contrário, consigamos seguir a nossa carreira cada vez melhores,
cada vez mais limpos, cada vez mais fortes. A gente vai ver isso aqui no finalzinho. Então, a ideia de desmaiar, o próprio Jesus Cristo utiliza dessa expressão, quando ele diz assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque se encontravam aflitas. Desmaiar é desmaiar por conta da aflição, a palavra é a mesma. Ou ainda, tendo compaixão na hora de alimentar o povo dessa gente, porque há 3 dias que eles permaneceram comigo, não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, quem é que já não desfaleceu pelo caminho por causa da falta de comida? Velho, eu fico bravo, eu fico nervoso quando eu fico com fome. Pensa, quem é que não fica, nervoso, sei lá, se talvez seja diferente de mim, beleza, tem gente assim, mas é ruim ficar com fome, não, se fica com fome, você já fica logo pensando, espero que o pastor acabe logo para a gente poder jantar lá, é gostoso, comer é bom, não precisa comer o boi inteiro, mas comer é bom, come um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, então é a mesma ideia, se eles saíssem sem comer, faltaria forças, eles no meio do caminho desfaleceriam por falta de energia. Então, é exatamente isso, ou ainda até o próprio Paulo dizendo que nós deveríamos plantar as coisas espirituais e não desanimarmos ou nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. É a mesma palavra, olha que interessante. A ideia de continuidade sempre, a ideia de ânimo sempre. A ideia é mais ou menos como o profeta lá no Antigo Testamento, que estava numa bad danada, e aí o anjo aparece a ele e faz o quê? Dá comida, e com a energia daquela comida ele caminha um montão. É isso, é a ideia de animar. Deus não faz essas coisas na nossa vida para que nós fiquemos desanimados. A gente nem tem lutado ainda contra o pecado a ponto de resistir até o sangue, então há ânimo da parte de Deus na nossa vida. Eu sei que há tristeza da parte da correção, mas o objetivo de Deus é gerar ânimo. Olha que interessante, preste bem atenção, já que a gente falou sobre encorajamento hoje na parte da manhã, gerar ânimo da parte de Deus inicialmente para aqueles que precisam, vem através de gerar desânimos. Através, quando por ele é reprovado. Quando Deus diz que não é desse jeito. Então não é simplesmente, tem nada a ver encorajamento na Bíblia com pensamento positivo, dizendo, e aí, vamos lá, toca aí, estamos juntos. E a gente fica procurando palavras para ficar sorrindo, fingindo que não aconteceu nada, que as coisas não trazem entristecimento, nada a ver com isso. Está errado mesmo, o caminho não é por aqui. Nossa, achei que você ia me ajudar, mas eu estou te ajudando, você não está entendendo. O caminho é por ali, faz direito, vê se não erra novamente. Meu Deus do céu, que palavra de encorajamento é essa? Só existe encorajamento se as palavras ditas da nossa parte levarem as pessoas aos pés de Cristo ou em direção a toda a verdade, porque Ele mesmo diz, santifica-os na verdade, e eu mesmo me santifico a favor de cada um deles, e eu sou o caminho e a verdade. Só há encorajamento se houver verdade. Se não há verdade, é encorajamento falso. A Bíblia diz isso. São palavras vãs, são esperanças inúteis. São coisas que estão enchendo o coração das pessoas de nada, de absoluto vento. E Deus não quer isso para nós. Então a ideia não é desmaiar, não é ficar aflito e permanecer aflito, nem desfalecer e nem desistir. É para continuar, é para permanecer, é para seguir em frente e ficar firme. Então, talvez algumas pessoas que estão seguindo em frente precisam de um encorajamento em relação à verdade. Eu vim aqui te encorajar. Como? Toma vergonha na cara, rapaz, o caminho é por aí, não é por ali. Ui, ai, não gostei. Pois é, mas toma vergonha na cara porque o caminho é por aí. O camarada roubou o Banco do Brasil, você quer que eu diga o quê? Não fui eu nem ninguém daqui, estou só inventando aqui, tá bom? Não, daqui a pouco está a polícia aí me esperando aí fora. Estou inventando aqui. O camarada fez negócio, você quer que eu diga o quê? Tudo bem, não precisa ser grosso, rude, não, mas o caminho é a verdade. É a verdade quem vai abençoar a cada um de nós. Então, ditas essas coisas, uma família de fé tem luta com objetividade, luta pessoal, mas também tem memória para com a palavra, memória para prezar, acatar e considerar, e memória para animar. Por último, além de luta e memória, tem correção. Deus não pune seus filhos, Deus corrige seus filhos. A punição quem recebeu foi Jesus Cristo. Seus filhos não são punidos, são corrigidos, tá bom?
Numa era de permissividade, a gente olhar logo de cara a ideia de para disciplina, a palavra correção ela aparece sem os cognatos pelo menos 6 vezes, aparece lá no verso 5, não menosprezes a correção, no verso 6, o Senhor corrige, no verso 7, qual pai que não corrija, no verso 8, estais sem correção, no verso 9, que os pais que nos corrigiam, no verso 10, pois eles nos corrigiam e assim por diante. Se nós colocarmos os cognatos, vai dar mais de 6 vezes. A expressão é correção, 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 correção. Correção que deve passar pela luta, correção que deve passar pela memória, mas correção que deve existir. Numa era de permissividade, onde cada um faz o que bem quiser, a galera estranha isso. Na verdade, diz o grande sábio Salomão, no auge da sua sabedoria, aquele que dispensa a vara odeia a seu filho. Ou seja, aquele que dispensa fazer alguma coisa em relação ao seu filho tem que fazer. O que não pode ser igual o camarada do Antigo Testamento que não fazia nada em relação aos seus filhos, e os filhos pecavam na frente do povo de Israel, o sacerdote não fazia nada. Não dá. Então, a palavra de encorajamento é aos pais, toma vergonha na cara e corrige seu filho. É essa a ideia. Como é que pode isso? A Bíblia diz assim, o inverso é, aquele que ama ao filho é cuidadoso para corrigi-lo. E olha o que ele diz então o texto inteiro. O que retém a vara odeia seu filho, mas o que ama cedo o corrige ou disciplina. Que curioso, isso é o que diz é provérbio de Salomão. Agora, o conceito de disciplina que talvez precise ser corrigido no nosso coração, porque embutido no conceito de disciplina estava o conceito de educação. Por isso, eu incentivo uma vez mais, no dia 19, 20 e 21, estamos no Congresso de Ceilândia, no Congresso de Educação Cristã. Beleza? Por quê? Porque os pais, neste conceito de disciplina e de educação, eles tinham que a obrigatoriedade de ensinar a obediência à lei de Deus. Quem ensinava isso eram os pais. Irmãos, não dá para a gente escolarizar se antes a gente não educar. É impossível. Educação e escolarização são coisas diferentes. Tem um monte de gente escolarizada, mal educada. Grosso, topeira, pessoa sem educação. A educação vem de casa. A educação vem de berço. Então, na verdade, os pais, naquelas circunstâncias aqui, eles sabiam disso, deveriam ensinar aos filhos a obediência à lei de Deus. Eles deveriam ensinar aos filhos o respeito à autoridade. Que curioso, né? Não é porque eu sou autoridade, se eu não fosse, eu falaria do mesmo jeito. Tem a ver com isso, eu não estou advogando em causa própria. Meu. A autoridade, os pais são autoridade sobre os filhos. Se você não ensinar isso, você está dando um tiro no pé. Respeito à autoridade, quem ensina são os pais. Tem muita gente que não tem respeito pela autoridade e a gente tem que dizer assim, vem cá que eu vou fazer com você aquilo que seu pai deveria ter feito. Tem gente que não gosta nem de que corrijam os filhos porque nós não somos pais dos filhos. E eu, particularmente, já vou dizer abertamente, sempre disse isso, não tenho dificuldade nenhuma. Em primeira mão, se nós entendemos que existe um sacerdote na casa, se nós entendemos que a mulher também participa na educação do filho, que os pais são responsáveis pela educação dos filhos, Provérbios, capítulo 1, logo no início, ele diz, filho meu, ouça a instrução do seu pai e não negues a instrução que vem da sua mãe. Pai e mãe são responsáveis diante de Deus para educar seus filhos. Se eu vi um filho mal educado, o que você deveria fazer? Não é falar com o filho, é falar com os pais. Toma que o filho é teu, resolve lá. A gente tem autoridade para corrigir os filhos? É claro que nós temos como irmãos em Cristo. Mas eu só estou dizendo que eu entendo que, no primeiro lugar, as pessoas que deveriam ser chamadas são os pais. Pai, vem aqui. Foi tudo bem com meu filho? Você já viu como é que a gente faz? Foi. Aí da gente dizer que não foi, e ainda que a razão de não ter ido foi meu filho. Nossa, cai a casa. Ué, bicho. Você está perguntando, você quer que eu fale a verdade ou quer que eu minta? Foi bom, mas seu filho, cara, não está bem não, ele está meio com a pá virada, responde os outros lá, mal educado, bicho, vai lá, velho, fala com seu filho lá que ele está meio desnorteado lá, ele está com o GPS dele virado, quebrou, tem alguma coisa errada lá. Então, filho, vem aqui, o pai, que é a autoridade, deve fazer isso. Sabe por quê? Porque corrigir não só cansa, mas a pessoa que é corrigida, em tese e em regra, no primeiro momento, não gosta de quem corrigiu. Acontece que ele não gosta daquela pessoa que ele vai dormir na casa dele, que ele depende dele para levar na escola e depende dele para fazer comida.
Exatamente. Aí quando os pais não corrigem, sobra para o pastor, porque daí quando o pastor, a liderança da igreja, corrige, eu não pago as contas dele, ele não vai dormir comigo, não leva ele para a escola. Você imagina como é que ele não vai ficar com o pastor. Tem um monte de gente que fica de cara virada com o pastor, porque o pai não corrigiu, o pastor foi obrigado a corrigir, e agora o filho fica de bico virado. É responsabilidade dos pais. O que aconteceu? Não precisa de respeito. Lá conversar com os presbíteros da igreja. Respeite os diáconos da igreja. Quem que é seu professor? Respeite o professor. Preste atenção que são autoridades sobre a nossa vida. Mas ele falou o quê? Falou a verdade? Então ouça a verdade que ele falou. Por que você está reagindo desse jeito? Senta aqui comigo, vamos tentar estudar para entender por que você está reagindo dessa forma. Por quê? O problema não é o instrumento, o problema é a finalidade. A verdade de Deus a pessoa não quer receber no coração. E quem é responsável de trazer as pessoas levando cativo todo o pensamento a Jesus Cristo? Primeiro, inicialmente, os pais devem pegar os filhos e educá-los. Em relação à obediência à lei de Deus, em relação ao respeito à autoridade, mas em relação ao amor pelo seu povo. É isso que um pai fazia naquele momento, quando os judeus estão vindo da pena desse que escreveu a carta aos Hebreus, dizendo que os filhos precisam ser disciplinados e educados nas coisas de Deus. Educados de que forma? Em relação à obediência à lei de Deus, em relação ao respeito à autoridade e o amor pelo povo de Deus. Ele aprendia o amor pelo seu povo em casa. Os filhos devem aprender o amor ao povo de Deus e à igreja de Deus em casa. Eu não estou querendo colocar um peso em relação àqueles pais que eventualmente ensinaram e os filhos estão virados com a pá virada. Beleza, isso é outro assunto, não dá para fazer toda a teologia em cima disso. Mas eu também não posso negar isso aqui. É simples assim. Eu não estou fazendo uma teologia absoluta, mas também não estou fazendo uma teologia relativa. O que eu estou dizendo é, os pais têm que ensinar amor à igreja, irmãos. Então preste atenção naquilo que você fala da igreja. Presta atenção como você se conduz com a igreja. Presta atenção em relação à sua postura em relação aos irmãos, a sua postura em relação à liderança. Por quê? Porque os filhos estão percebendo e aprendendo a postura que nós pais temos para ensinar os filhos em relação a essas coisas tão importantes. Amor, alegria, satisfação. Que coisa maravilhosa nós comungarmos com os nossos irmãos. Vamos lá na reunião, que coisa mais chata. Vamos na igreja, Deus que me livre. Que hora? Dá para chegar antes? E o filho vai só ouvindo isso. E aí quer que alguém na liderança da igreja faça mágica, milagre. Não vai fazer porque ele está aprendendo dentro de casa. Agora, a minha palavra é para vocês que não têm pais, que são assim, mas que deveriam ser. Primeiro, se vocês ainda têm pais vivos, eduquem seus pais. Eu sei que vocês não são pais de seus pais. Tem um provérbio que eu estava falando para a turma, devagarinho a galera vai conhecendo lá em casa, mas tem um provérbio que eu ouvi esses dias e achei interessante, né? Que levante a mão para o céu e dê graças a Deus se no dia em que a morte chegar, ela te encontrar com vida. Vou até beber água depois dessa aqui, vai ser boa, né? Se fosse eu que tivesse dito, era perfeito, mas não foi, paciência, né? Não tem capacidade. Veja, se o dia em que a morte levanta a mão para o céu, se o dia em que a morte chegar, encontrar você com vida. Por quê? Porque tem gente que já morreu faz muito tempo, irmão. Só se esqueceu de deitar. Tem pais que estão mortos. Tem mães que estão mortas. E, graças a Deus, por misericórdia de Deus, ele tem filhos para chegar aos pais e dizer, o caminho não é por aí. Filho, vamos fazer assim, pai? Não é bem assim, não. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim. E, infelizmente, não é esse o caminho natural que Deus gostaria, mas, às vezes, a gente precisa corrigir os nossos pais. A correção, ela se dá por 3 razões. Anota que cai na prova. Tem prova aqui na igreja, tá? Então, presta atenção. Retributiva, no caso de Davi, retribuição. Davi fez errado, ele foi retribuído, presta atenção. Preventiva, Davi foi corrigido, mas Paulo foi prevenido. Alguém preveniu, né? De Paulo. Quando a Bíblia diz a respeito de Paulo, porque tem gente que pensa que correção só diz respeito se nós fizermos alguma coisa de errado. Não, correção significa para a gente não fazer alguma coisa de errado. Também tem que corrigir. Sabe aquele negócio? Você já colocou lá uma grade? Não, não coloquei porque nunca aconteceu. Você vai esperar acontecer para colocar? Tem cabimento trem desse? Então, é a gente agir quando a Bíblia diz, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que eu recebi,
Paulo foi colocado sobre ele um espinho na carne para dar bofetada na cara de Paulo, para ele aprender a ser humilhado, para ele aprender a não se exaltar, para ele baixar a bola, porque Deus tinha grandes coisas a dar para o povo de Deus por intermédio da vida daquele cara, mas muitos de nós, por muito menos, já ficamos todo empolgado, com um peito, chega, parece um pavão, abre as asas. Por um pouco que Deus nos usa, nós nos achamos o máximo. Mais ou menos como um camarada que dizia que metade do que Deus está fazendo em termos de evangelização no mundo é pelo meu ministério. Eita, meu Deus do céu. Tudo bem, 40 mil pessoas passavam pelo cara e mais 260 mil do lado de fora. Ixi, 300 mil pessoas, pensou? Se eu pregasse lá 300 mil pessoas me ouvindo, velho, pastor João Geraldo, o cara ia de helicóptero para a igreja. Nossa, eu até propus, vamos começar a colocar um heliponto. Mas não tem helicóptero. Irmão, faz o heliponto primeiro, Deus manda helicóptero, fica tranquilo, uma coisa de cada vez, né? Não deu certo, não. Ele ficou empolgado e tinha um camarada lá que foi, no dia em que ele estava pregando, com menos de 100 pessoas, numa igreja para 40 mil pessoas sentadas. Perguntou para ele, foi o último a sair, apertou sua mão e disse assim, um dia eu ouvi você falar isso, assim, assado, você ainda acredita nisso? Ele começou a chorar e disse assim, eu já pedi perdão a Deus pela minha loucura. Tem gente que... E para que Paulo não caísse nessa, antes de acontecer, Deus estava corrigindo Paulo. Você imagina, presta bem atenção, mensageiro de Satanás para dar na cara de Paulo. Para quê? É para que você não caia. Não, mas eu estou apanhando antes de cair. Tá, para não cair. Veja. Sabe por quê? Porque tem gente que pensa na igreja que só vai ser corrigido o dia que cair. Mas eu não fiz nada, então é para não fazer mesmo. Então deixa eu falar de novo. Não faça. Se fizer, presta atenção. Ui, credo, né? Viver sobre a minha... Paulo vivia assim. E foi graças a isso que Paulo não ficou doente. Então Paulo estava doente para ele ficar são. Porque se ele ficasse são, ele ficaria doente. Você corrige alguém, mesmo que essa pessoa não tenha caído, mas que aponte que o caminho que ela vai trilhar é um caminho difícil, e ela precisa prestar atenção na responsabilidade que ela tem naquele caminho difícil, e para que ela não erre, às vezes, precisa tomar tapa na cara de Satanás. Ui, não gostei. Pois é, se a gente não gostasse, não tinha Paulo dizendo as maravilhas que ele fez de Deus para nós. Veja só que interessante. Correção, irmãos, não é só de retribuição. Correção também de prevenção. Por isso, eu quero dizer aos irmãos, está lá no Antigo Testamento, é muito importante, essa é uma das razões, porque tem muita gente que diz que as 3 marcas da igreja seriam a pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos e a administração da disciplina. E tem gente que diz que, na verdade, tem uma briga sobre isso, que, na verdade, é só a pregação correta da palavra, porque a administração dos sacramentos e a disciplina estão embutidas na ministração correta da palavra. Se ministrar corretamente da palavra, vai ter correção. Só preste atenção, é isso que eu queria dizer para vocês. Não existe possibilidade de a gente ser uma igreja saudável se não existir correção entre nós. Isso está fora de questão. Sabe por quê? Porque quando o pastor se aproxima, o conselho se aproxima, o diácono, a gente entre nós, você para mim, eu para você, quando a gente se aproxima para verdadeiramente corrigir do jeito certo, iluminado, direitinho, a pessoa vai dizer, não quero. Então, não quer, não tem como uma igreja ser saudável sem isso aqui, irmãos. Ela precisa de correção. Todos nós precisamos. Isso já está lá. Aliás, no Antigo Testamento diz que Deus disciplina quem ama. Disciplina é sinônimo de amor. Porque tem muita gente que fala de amor, mas não fala de disciplina. Isso para mim é estranho. Se a gente quer falar de amor na igreja, a gente vai ter que falar de correção. Se você quer fazer parte de uma igreja que confessa Jesus Cristo em qualquer lugar, você vai ter que se acostumar em ser corrigido, com amor, com carinho, com jeito, com um monte de outras coisas que existem embutidas nisso, com uma repreensão salutar, mas tem que ser corrigido. Agora, se falar alguma coisa, a pessoa vira a asa para o outro lado e nunca mais olha na sua cara, você tem que rever sua postura diante de Deus. O que a pessoa falou estava correto, no tom certo. O tom é tão importante, não podia deixar de sair sem essa, né? O tom é tão importante, que isso é um fato real, tá? O tom é tão importante que alguém, nas minhas andanças por aí, estava lá em Saturno e tinha um movimento muito grande, Saturno de carros lá, e a pessoa foi roubar o carro de terno, paletó, não era eu não, tá? Mas uma outra pessoa lá foi roubar de terno, todo de gravata, paletó, chegou numa moça, parou o carro, e disse, boa tarde, senhora, como é o seu nome? A pessoa disse, fulano de tal, muito prazer, meu nome é tal, eu não quero que a senhora se assuste, mas eu vim roubar seu carro. Eu estou armado,
a arma está aqui na minha cintura, mas eu quero que a senhora não faça nada, porque o meu objetivo não é lhe causar nenhum mal e nenhum dano. Por gentileza, a senhora desliga o carro, sai do carro e me dê licença, porque eu vim aqui para roubar seu carro. Era um rapaz, moreno, isso é verdade, estou falando sério. E a guria falou, nossa, com um moreno como esse me roubando, eu queria ser roubado todo dia. Ai, ai, o cara levou o carro dela, não tem jeito não, entendeu? É verdade, estou falando sério. Só estou mostrando para você como o tom é importante. Às vezes as coisas não estão tão certo que até roubo nós estamos aceitando. Mas para quem está com o coração longe, nem com tão certo, nós não aceitamos. Por isso que Provérbios diz, disciplina e corrige a quem é o filho sábio e ele te amará. Disciplina e corrige a quem é insensato e ele te odiará. Então, amor ou ódio depende muito da nossa postura em relação à verdade. Então, ele diz assim, ele termina, dizendo no verso 10, 11, toda disciplina com efeito tem momento de tristeza, depois produz fruto pacífico, aqueles que vão ser exercitados. Por isso, a conclusão, verso 12, restabeleçam as mãos descaídas, joelhos trôpegos. Ele está fazendo uma citação do Antigo Testamento, provavelmente de Isaías, onde ele diz assim, num contexto de guerra, Isaías, fortalecei as mãos débeis, firmai os joelhos que... Você imagina, vinha o inimigo lá, você vê a tropa, aquele barulho de cavalo vindo, e os caras vêm para a guerra, e onde ele vai, onde a galera pegava, ele pegava as mulheres grávidas, numa espada da vagina para cima, e rasgava e deixava a mulher e o feto indo embora. É assim que... colocava a galera deitada e passava com aquele negócio de arar a terra de antigamente, passava em cima dos corpos. Era assim, então, você vê o barulho do cavalo, meu amigo, qualquer um treme. E ele diz assim, fortaleçam as mãos, firmem os joelhos, dizem aqueles com corações medrosos, sejam fortes e não temas, vosso Deus virá, ele virá com vingança, com retribuição e vos salvará. Pois muita gente, por fidelidade a Deus naquele momento, morreu, mas haverá um dia em que Deus vai voltar, e Deus vai ser o nosso grande cavaleiro, e aí sim, aqueles que eram machos, que vinham como os caldeus, e eles tinham força e amealhavam os bens. E aí diz a Bíblia que no Antigo Testamento, quando eles virem a Jesus e o seu cavalo e o seu cavaleiro, com a espada na boca, com a marca na coxa, com os olhos flamejantes, onde nada escapa aos olhos de Deus, e Deus vai cobrar pessoalmente daqueles que fizeram algo em relação à menina dos olhos de Deus, diz o texto que as pessoas vão se esconder nas cavernas e se implodir, para não ter coragem e peito para olhar na cara de Jesus Cristo. Você não é macho que foi para fazer isso com a igreja? Seja macho para falar com meu irmão mais velho. Eu morri, mas agora você resolve o seu problema com Jesus Cristo, porque ele virá. Se ele não virá agora, ele virá em algum momento. Deus está avisando, ele virá. Não mexa com a igreja. Por isso ele diz ao povo de Deus, restabeleçam as mãos, firmem os joelhos e digam aos corações medrosos. Eu fico imaginando se eu ia ter medo naquele momento. Eu acho, não sei não, sair correndo, sei lá, ser de fora, não temas. Ou talvez, aqui você claramente pode perceber, fortalecer as mãos, os joelhos e dizer às pessoas e a boca. Na verdade, mão, joelho e boca. Não tem uma doença aí rolando aí que é pé, mão, boca? Então tem uma doença, não, uma saúde que é mão, joelho e boca, entendeu? É para a gente tomar cuidado com a nossa postura daquilo que negociamos, por onde nós andamos e aquilo que nós falamos. Além dessa passagem, eu não poderia deixar de mencionar, ele faz o temanita conversando com Jó. Quando ele diz assim, a respeito de Jó, Jó, passando por toda aquela situação, eis que tens ensinado e a muitos tem fortalecido mãos fracas. Jó, você foi assim, você ensinou muita gente, você fortaleceu muita gente. Olha o que ele diz assim, tuas palavras têm sustentado aqueles que tropeçaram, as palavras de Jó em relação às pessoas. Tu tens fortalecido os joelhos vacilantes. Jó era uma pessoa que ensinou, que fortaleceu, que sustentou e abençoou a vida das pessoas. Mas chegou um momento em que era ele que encontrava as suas mãos e os seus joelhos fraquejantes. O que significa? Óbvio que tem pessoas que nos ensinaram que agora estão precisando serem fortalecidas. Porque até homens de Deus, em algum momento como Jó,
às vezes fraquejam. Eu queria ser só como o primeiro Jó, que dirá o segundo. Se fosse como o primeiro, já estava bom já, né? Mas o primeiro de Jó, mano, não dá tempo agora, mas o cara é ninja. E ele diz assim, dizendo no finalzinho, fazei caminhos retos. Ele está citando Provérbios capítulo 4, verso 26, pondera a vereda de seus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Então, antes de caminhar o caminho, preste bem atenção a isso, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O que significa isso? Você já viu que antes da galera jogar qualquer jogo de basquete, especialmente futebol, eles têm um reconhecimento do campo? Você já notou isso aí? Pode ser até futebol de salão, vou reconhecer o campo. O que tem, irmão? É pedra? Que não tem nada para reconhecer, chuta essa bola, faz gol e pronto. Não, veja bem, tem distância, às vezes tem um negocinho ali no chão que a galera pode escorregar. Se as estratégias que tinha antigamente, no jogo, antigamente é o que estou falando, né? A galera era chamada para jogar no seu campo de futebol, eles deixavam a grama um pouquinho mais alta para o campo ficar pesado, molhavam antes do jogo para ficar aquele campo pesado, porque a gente está acostumado a jogar no campo pesado, mas aquela galera não estava. Então, assim, há um reconhecimento do campo para quê? Para que você não escorregue, para que você não pise no buraco, para que você não se machuque. Então, antes de caminhar o caminho, antes do jogo, o campo. Antes do jogo, as regras do jogo. Isso significa que, se nós mantivermos os nossos caminhos retos, nós evitaremos o dano para a gente mesmo, mas também a gente vai evitar o dano para aqueles que já estão mancos. E isso que significa para que não se extravie o que é manco. E aí eu gosto disso. Eu gosto disso, eu vou explicar. Nem todos os corredores estão na mesma condição física. Na igreja, nem todos estão na mesma salubridade espiritual. Tem gente marcada, irmãos. Tem gente ferida. Por N razões, não dá tempo, né? Mas N razões. Tem pessoas que entram na igreja de muleta. Tem gente que entra na igreja mancando. Tem gente que entra na igreja marcada. A gente percebe essas marcas quando a gente diz assim, nossa, você parece com fulano, me dá 3 tipos de arrepio, que se o fulano for bom, eu vou ser bom o resto da vida, mas se for ruim, eu sem fazer nada já sou ruim. E a gente faz isso, a gente vem manco, a gente traz as marcas da nossa vida, faz parte isso da vida. Como é que faz para um manco não ser prejudicado nas regras do jogo? A gente deve manter os nossos caminhos retos. Por isso ele diz lá, restabelecer as mãos, mas façam os caminhos retos para os pés. Se a gente fizer assim, a gente abençoa a nós mesmos e abençoamos aqueles que estão piores do que nós. O que significa, eu não podia deixar de dizer, que se nós queremos ser uma igreja inclusiva, meu Deus, você até arrepiei agora aqui, mas eu vou explicar, nesse contexto aqui, tá? Nesse contexto aqui, ser uma igreja inclusiva, uma igreja que respeita os deficientes, uma igreja que respeita os debilitados, uma igreja que respeita aqueles que são mancos, uma igreja que respeita aqueles que são marcados pela vida, uma igreja que respeita que nem todos estão no mesmo grau de salubridade espiritual, é uma igreja que leva em consideração a responsabilidade individual de nós mantermos os nossos caminhos retos para abençoarmos a nós mesmos, para nós não cairmos, e se nós mantermos os nossos caminhos retos, nós respeitamos aqueles que estão piores do que nós. Por isso, o Salmo 73 diz, se eu pensar em falar tais palavras, já eu teria traído os filhos de Deus. Então, eu não vou fazer alguma coisa de errado para que eu não me prejudique, mas eu não vou fazer alguma coisa de errado porque tem irmãos piores do que eu. E se eles virem a minha queda, isso vai ser uma queda pior para eles. Quantos de nós é necessário que o escândalo venha, mas ai daqueles por quem o escândalo vier, porque era melhor que tivesse amarrado uma corda no pescoço e atirado no rio. Por quê? Não faça e não despreze a um destes meus pequeninos que creem em mim. Não é pequenino de berço, tá, irmãos? Não é pequenino bebê. É gente que tem capacidade de, ainda na tenridade, de maneira cognitiva, acreditar na pessoa de Jesus Cristo na sua obra. Estas pessoas na tenridade não têm as condições que eu e você temos para lidar com um monte de circunstâncias na vida. Então, se você olhar, e ainda que você não tenha resposta para um monte de deficiência e debilidade e luta que você está sofrendo, então você corrige a sua vida, mantém os caminhos retos por respeito a essas pessoas que
são menores. É por isso que eu digo a vocês, quando nós vamos praticar o batismo infantil, para que as pessoas se santifiquem, para que eles vejam nos pais um modelo de fé a ser seguido, mas vejam em cada um de nós um modelo de fé a ser seguido. Quando nós caímos, isso é um desprezo pessoal, mas isso também é um desprezo coletivo. Quer ser uma igreja que respeita o deficiente? Mantenha seus pés retos. Isso é uma cara de pau e uma contradição enorme. Gente que vem com essa conversa fiada para mim de vamos respeitar os deficientes, mas a vida do cara está mais torta do que não sei o quê. É desse jeito que você quer respeitar os deficientes? É assim que você quer mostrar respeito àqueles que estão debilitados? É dessa forma que você quer mostrar respeito para aqueles que estão mancos? E se nós mantermos os nossos caminhos retos, diz a Bíblia, não só não vai se extraviar o que é manco, antes, pelo contrário, a luz dos nossos caminhos retos serão curados. Precisa haver cura na igreja, através de pessoas que têm o entendimento de que os caminhos retos abençoam a vida daqueles que estão mancos. O que significa isso? Pessoas que foram traídas na amizade, nós mostramos o que é a verdadeira amizade. Pessoas que foram traídas na confiança, nós mostramos o que é verdadeira confiança. Pessoas que não se relacionaram com pessoas altruístas, nós vamos mostrar o que são verdadeiras pessoas altruístas, porque nós aprendemos com Jesus Cristo o que é ser verdadeiramente altruísta. Quando nós mantemos o verdadeiro foco em Jesus Cristo, aquele que é a verdade, e Ele diz que eles devem se santificar na verdade, e Ele diz, é a favor deles que eu me santifico. Quando nós nos santificamos, nós abençoamos a nós e a nossos irmãos. Por isso que eu disse que a igreja tem que ter, numa casa que tem fé, tem luta, tem memória, mas tem que ter correção. Porque se tiver correção, até quem chegou na igreja mancando, hoje está andando de maneira normal. Eu te pergunto, quantas pessoas você já curou? Ah, pastor, não tem dom de cura. É só manter o caminho reto que você tem, irmão. Mantenha seu caminho reto, porque tem um monte de gente olhando para você. Eu termino dizendo assim, só me vem esse exemplo, se eu tivesse outro, eu daria outro, mas eu só me venho esse, tá bom? Então, um camarada, Jonatas Abdias, disse assim, e aí, pai, ele veio aqui, né, falando no seminário, ano passado e tal, ele falou, Geraldo, ele foi lá em casa, a gente conversou sobre Daniel Berg, ele apresentou outro camarada, um presbítero lá que lida com a situação de dor nos Estados Unidos, e aí ele disse assim, Geraldo, tem um camarada que só fala de você. Eu falei, de mim? Tem menor, do que você está falando? Eu fulano de tal. Pensei, Marte, Plutão, eu não sei quem que é, não. Ele falou, porque quando você não foi pastor numa igreja assim, sensado? Fui. É que a postura, naquele momento, em relação a determinadas circunstâncias, impressionou tanto aquele guri, que hoje ele está no seminário, JMC, onde eu estudei, nós estudamos, e hoje ele quer ser pastor, só por causa do seu exemplo. Quando a gente coloca os nossos caminhos retos, ainda que a gente vá para o hospital sofrendo com as dificuldades, a gente abençoa os menores, não de idade, mas os menores na estatura espiritual. Eu te pergunto, quem é que você está abençoando pelos seus caminhos retos? É simples assim. Numa casa e numa família que tem fé, tem essas três coisas. Eu concluo dizendo, luta, memória e correção. Deus nos abençoe para que a gente lute, para que a gente tenha boa memória, para que a gente aprenda o valor da correção. Vamos ficar de pé, vamos orar? Não sei como é que você veio hoje, mas eu gostaria muito que todos nós saíssemos entendendo que somos convocados a lutar, a memorizar e a corrigir aquilo que for necessário. Deus nos ajude como igreja a entender a importância dessas três coisas para que a nossa casa tenha fé, como povo de Deus, e tenha fé dentro da nossa casa. Pai bendito, obrigado pela Tua palavra. Ela traz ensinos marcantes, profundos, poderosos. Desde os tempos de antanho, lá no Antigo Testamento, ele apenas está trazendo à memória aquilo que deveria dar esperança, continuidade, fortalecimento, ânimo. Se existe alguém desanimado, dê ânimo, Pai, em nome de Jesus, mas desse jeito. Dê ânimo a Deus através de uma boa memória, de usar a Tua palavra corretamente.
dê ânimo para lutarmos contra o pecado de maneira objetiva, contra nós mesmos, as coisas que existem ainda de errado, intrincados e enraizados dentro de nós, mas que em Cristo essas raízes podem ser tiradas. E ajuda-nos que a correção exista. O Senhor ama quem corrige. Se nós corrigimos o Senhor, a quem amamos, muito mais o Senhor. Disciplina é sinônimo de amor, é sinônimo de bênção, é sinônimo de mostrar quais são os caminhos retos para restabelecermos as nossas mãos, os nossos pés e a nossa boca. Se existe alguém aqui fraquejando, que saia daqui fortalecido. Se existe alguém aqui fortalecido, que saia daqui entendendo a importância de permanecer fortalecido. Que haja em todos nós esse anseio, esse desejo de termos cada vez mais lutas objetivas, ânimos declarados, um prezar, um respeito pela Tua Palavra, pelas autoridades que o Senhor coloca na nossa vida. E as correções, coloca, Deus, pessoas que são bênçãos da parte do Senhor, que têm a repreensão salutar no meio de um ouvido atento, eles habitarão no meio dos sábios. Faz de nós pessoas sábias, uma igreja cheia de sabedoria, porque é uma igreja que tem pessoas com línguas afiadas na Tua unção, com Teu Espírito, e ouvidos também, ó Deus, desentupidos pelo Teu Espírito. E assim a nossa igreja caminha em sabedoria, a sabedoria celestial. Sabedoria que quer abençoar, que aponta a Cristo como o objetivo final da lei. Seja assim em cada um de nós. Luta, memória e correção. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a bênção consoladora e orientadora do Espírito de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.